Desde 2015, no Brasil, o mês de setembro é o mês escolhido para trabalhar a prevenção do suicídio. O mês é chamado de Setembro Amarelo. Esse tipo de situação pode ser evitado, segundo os estudos, até 90% dos casos. No Brasil, o índice de suicídio diário é tão alto que ultrapassa por mortes de câncer e AIDS. Então, nós podemos falar aqui meios de prevenir, já que é uma situação de causa multifatorial. Sendo assim, a nutrição pode ser uma aliada nessa prevenção, restabelecendo a pessoa de uma forma equilibrada com o que ela come naquele hábito do dia a dia dela. Existem alguns alimentos que podem piorar e outros melhorar o humor da pessoa e, dentro desse contexto, atuar de forma preventiva. E como a nutrição pode interferir diretamente no humor da pessoa? Um exemplo é através da serotonina, que é um neurotransmissor do bom humor, do prazer. Para essa serotonina ser produzida no nosso corpo, nós precisamos de matéria-prima, de cofatores que vão possibilitar essa produção. Se a pessoa não come alimentos que são fontes de serotonina, ela realmente vai ter uma produção prejudicada, uma queda no humor, na disposição e no seu rendimento. Muitas vezes, fazer um exame de sangue completo para avaliar níveis de vitaminas e minerais são fundamentais na prevenção e tratamento da depressão e prevenção do suicídio. Sabendo disso, então vou citar aqui algumas matérias-primas para a produção da serotonina. Um deles é o triptofano, presente em frutas, principalmente laticínio e derivados e folhas verdes escuras. As frutas que contêm mais triptofano são banana, abacate, melancia, laranja. E essas frutas são frutas fáceis de serem encontradas. De 2 a 3 porções por dia já seria suficiente, além também de serem fontes de vitamina C, que aumenta na disposição e energia. Outros nutrientes importantíssimos são a vitamina B6 e o folato. Na verdade, todas as vitaminas do chamado complexo B estão diretamente ligadas à nossa disposição e bem-estar. Como você pode alcançar isso através da alimentação? Tendo diariamente amêndoas, quando eu falo amêndoas de qualquer tipo, então pode ser castanha de caju, do Pará, baru, todos os dias pelo menos uma porção, desde que isso seja um hábito, ou seja, diariamente. Você também pode ter ali folhas, mas principalmente as folhas verdes escuras. Ou seja, as pessoas que têm uma tendência a ter hábitos mais saudáveis, elas têm uma tendência a ter uma melhor estabilização do humor e saúde, visto que se ela está se preocupando com a alimentação, normalmente ela também se preocupa com uma atividade física, se preocupa com o bem-estar, e dessa forma nós temos um contexto que possibilita a pessoa estar bem. E da mesma forma que tem os alimentos que ajudam, existem também os alimentos que atrapalham. E o alimento número 1 indicado pelas pesquisas que atrapalha no nosso humor é o açúcar. O açúcar, da forma como ele age no nosso cérebro, ele atrapalha a comunicação entre os neurônios, que são chamadas as sinapses. Essa forma com que o açúcar chega no nosso cérebro, principalmente em grandes quantidades, desorganiza, sai do ritmo, funciona horas rápido demais e daqui a pouco lento demais. E dessa forma provoca na pessoa um tipo de comportamento como se fosse um vício. Muitas pessoas se sentem viciadas em açúcar e é isso que ele faz. Lembrando que a longo prazo, uma pessoa que come muito açúcar várias vezes ao dia, ela também está exposta até mesmo a ter demência. E já que o açúcar não é uma opção, trocar por adoçante seria uma solução? Não. O uso de adoçantes artificiais a longo prazo está associado ao surgimento de doenças neurológicas. O aspartame, principalmente presente em grande quantidade nos refrigerantes dietéticos, ele age como um bloqueador da serotonina, que é o neurotransmissor do bom humor e do prazer. 2 outros itens que realmente atrapalham e prejudicam são a bebida alcoólica e os fast foods. Como? A bebida alcoólica, ela desestrutura a forma como o nosso sistema nervoso central trabalha, desorganizando o nosso corpo e também descontrolando as emoções. Pessoas que têm um potencial a depressão e suicídio já têm esse tipo de comportamento e o uso do álcool só exacerba esse descontrole. Os fast foods, por terem calorias vazias, ou seja,
fornece caloria, mas com poucos nutrientes, favorece com que a pessoa tenha um comportamento compulsivo. Ela come, mas não se alimenta, então ela tem vontade de comer mais e mais, gerando um descontrole emocional e piorando a situação. Além desses itens, existem alguns outros alimentos que podem influenciar de forma diferente de acordo com cada organismo. Por exemplo, a cafeína presente no café. O cafezinho que a maioria dos brasileiros gostam. A cafeína, ela naturalmente estimula o nosso sistema nervoso central e isso faz com que as pessoas que já têm um comportamento já mais ansioso tenha isso exacerbado. Então, pessoas que têm essa tendência a ter esse comportamento mais ansioso devem ter cuidado com o excesso da cafeína presente não só no café, como também no chá verde. Gostaram das dicas? É muito legal saber que aquilo que eu como repercute diretamente na minha saúde física e mental. Então, eu gostaria que vocês pensassem sobre isso e cuidassem mais da sua saúde de forma integral.